Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Vejam bem, como eu sempre digo, eu trago aqui uma questão religiosa para nós avaliarmos, e agora uma questão prática da nossa realidade. Eu vou tratar sobre um processo específico, que é o do Reginaldo Nogueira, que a Igreja Cristã Maranata moveu contra ele, perdeu em todas as instâncias anteriores e fez um recurso que se chama recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, para então conseguir a modificação das decisões anteriores que não deram o direito à Igreja Cristã Maranata de pleitear nenhum tipo de indenização contra o Reginaldo Nogueira por conta das suas palavras e por conta das suas críticas contra as doutrinas e as práticas da Igreja Cristã Maranata. Este é o nosso assunto. Então vejam bem, a doutora Raquel, ela advogou e ainda advoga em diversos processos movidos pela Igreja Cristã Maranata contra diversos ex-membros, inclusive eu, Roseli, pastor Antônio Jorge, Reginaldo Nogueira, Joaquim Wallace de Souza, acho que a irmã, não, a irmã Noemi, a irmã, agora eu esqueci, mas tem outros processos também que a doutora Raquel advoga. Então vejam bem, o que nós temos? Nós temos que, nas defesas que foram produzidas nesses processos, nas instâncias iniciais, primeira instância, segunda instância, e até mesmo quando alguns processos chegaram ao STJ, um dos fundamentos da nossa defesa para garantir a nossa liberdade de expressão foi exatamente alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, que garantia a liberdade de expressão, ainda que o conteúdo da expressão fosse ácida, fosse contundente em alguns aspectos. Então nós já tínhamos esses julgados pacificados praticamente no Supremo, e isso era a grande força das nossas ações nas instâncias inferiores. Por quê? Porque o juiz, ele, embora analisando ali caso a caso na prática, ele sempre levava em consideração, obviamente, então, aquela diretriz do Supremo Tribunal Federal. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem, vamos dizer assim, modificado os limites da liberdade de expressão. Então, o que tem acontecido? Diversos canais estão sendo censurados, inclusive canais de notícias como a Jovem Pan tem sofrido censura. Nós temos diversas contas bloqueadas, inclusive contas de parlamentares, pessoas eleitas pelo voto popular, têm tido as suas contas de redes sociais cerceadas na liberdade, têm sido cancelados. Então eu dizer até, inclusive, que tem uma pessoa que tem um canal de culinária muito grande, e por conta de algum comentário do campo político, este canal de culinária muito grande e de muitos seguidores também teve a sua liberdade cerceada. Então vejam só. Então isso é um fato, isso é um fato que está acontecendo. Por quê? Porque estes limites da liberdade de expressão, eles estão sendo alterados, inicialmente agora por ações do Tribunal Superior Eleitoral, mas com uma convalidação, vamos dizer assim, do Supremo Tribunal Federal, que até agora tem entendido que o que o TSE tem feito está regular. Isso é normal, isso é possível de ser feito, tá certo? Inclusive já temos até, parece que uma norma que ampliou alguns direitos recentemente do TSE, norma do Supremo Tribunal Federal. E o que então está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: quando a Igreja Cristã Maranata recorreu em um dos processos do Reginaldo Nogueira, então este processo, um recurso extraordinário, que é um recurso que é levado então em uma última instância ao Supremo Tribunal Federal. Chegando no Supremo Tribunal Federal,
né? O que poderia acontecer e o que aconteceria antes seria que o Supremo nem receberia esse recurso. Nem receberia. Ele já tem uma jurisprudência pacificada, tinha pelo menos, sobre essas questões. E aí o que aconteceu? Agora, recentemente, né, no processo do Reginaldo, o Supremo, então, em vez dele já, na admissibilidade, negar seguimento a este recurso da Igreja Cristã Maranata contra o Reginaldo, ela não só recebeu, mas como sobrestou este processo, ou seja, colocou mais ou menos isso, assim, olha, eu vou pegar este processo, nós não vamos julgar este processo agora, vamos colocar ele aqui de lado, porque nós estamos aguardando o julgamento sobre liberdade de expressão em um outro processo, entenderam? O que pode nos indicar que, caso o Supremo Tribunal Federal esteja, né, com um propósito de agir de modo coerente com essa nova realidade de mudança dos limites da liberdade de expressão, vejam bem, constitucionalmente, esses limites, eu entendo que eles estavam certos da forma como eles estavam postos. Mas o Supremo tem, sim, essa liberdade de interpretar a Constituição e dizer que aquela liberdade não é tão liberdade assim. E de dizer que aqueles limites, eles estavam postos no lugar errado pela Constituição e ele então está ajustando constitucionalmente esses limites. O Supremo Tribunal Federal tem esse poder. Então vejam o que está acontecendo. O que, então, inicialmente era uma questão política, porque a liberdade de expressão que estava sendo cerceada agora, recentemente, por questões políticas, mas um processo que não tem absolutamente nada na sua natureza voltada para a política, pode sofrer os reflexos da mudança destes limites da liberdade de expressão que agora estão, vamos dizer, na nossa realidade jurídica, uma nova realidade jurídica. Então nós tivemos o seguinte, a meu ver, uma quebra de uma segurança jurídica. Por quê? Porque antes, quando nós estávamos falando livremente sobre doutrinas, sobre práticas, e algumas pessoas até com uma crítica mais ácida, então naquele momento nós tínhamos uma segurança, que eram os julgados. Olha, a nossa legislação, a nossa Constituição nos dá essa liberdade. Os tribunais, tanto nas instâncias inferiores como nas superiores, também têm apoiado aquele limite de liberdade de expressão. Então nós estamos seguros, nós podemos falar porque estamos amparados pela lei, pela Constituição e pela jurisprudência dos tribunais, inclusive pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que eram precedentes jurisprudenciais. Então vejam bem, só que de repente a ordem jurídica ela pode mudar, e já está mudando. O que, obviamente, a meu ver, nos traz uma insegurança jurídica, porque você pratica um ato num tempo em que a lei e a jurisprudência dos tribunais eram num sentido e de repente ela muda no meio do caminho. Então você já está com um processo iniciado que estava tranquilo e agora o Supremo pode mudar o seu julgamento sobre a liberdade de expressão e isso pode afetar o processo que a Igreja Cristã Maranata já moveu contra os seus ex-membros, pode mudar, inclusive, um julgamento que já foi fechado nas instâncias anteriores. Vejam só a insegurança jurídica que nós estamos vivendo. A insegurança jurídica que nós vivemos. Nós temos hoje um processo do Reginaldo, que não só foi conhecido, recebido pelo Supremo Tribunal Federal, mas como o Supremo já deixou ele de lado, dizendo o seguinte: eu vou resolver esta questão aqui da Igreja Cristã Maranata contra o Reginaldo, depois que eu resolver outras questões em outros processos sobre liberdade de expressão. Ou seja, sinalizando que tudo pode mudar e a segurança jurídica ela vai para o brejo. E também mais a nossa liberdade de expressão, não a política apenas, mas a religiosa
pode estar em risco. Então, este é o alerta que eu faço a todos vocês. E continuamos orando para que Deus realmente ele esteja sobre todas essas coisas e para que a verdade ela prevaleça. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.